Bom, pessoal, vídeo pós-jogo aqui no nosso canal, Vasco 2, Ceará 2 em São Januário, lotado, tava no jogo, por isso que não teve live aqui no nosso canal pós-jogo. Infelizmente o Vasco não consegue trazer alegria pro seu torcedor vascaíno. No meio de semana, a gente conseguiu uma classificação histórica para as semifinais da Copa do Brasil, e aí final de semana, um jogo importantíssimo pro Vasco vencer, e o Vasco não consegue a vitória, porque o time do Vasco é algo ali que não tem explicação. É um time muito superior ao Ceará, mas o Vasco consegue complicar um jogo que tá fácil. É exatamente isso. E é inexplicável algumas situações do Fernando Diniz, a insistência dele em alguns jogadores, e principalmente nesse jogador aqui. Primeiramente, você tá chegando aqui no nosso canal, não me conhece, meu nome é João, tá? Se inscreve no nosso canal aí, dá aquela moral pra gente, clica no botão do like, vamos tentar chegar aí a 150 likes nesse vídeo. Ajuda pra caramba, é pra mim, pro meu trabalho e não é pro Vasco, né? O Vasco da Gama não consegue trazer duas felicidades pro torcedor vascaíno, duas alegrias, né? Meio de semana, classificação contra o Botafogo para as semis da Copa do Brasil. Final de semana, uma vitóriazinha em cima do Ceará, 2-1, tava ótimo, tava excelente, mas não, no último minuto de jogo, por pura incompetência do Paulo Henrique, que não fez uma boa partida, na minha opinião, no dia de ontem, falhou, infelizmente, né? E aí a gente acabou tomando um gol faltando 1 minuto pra acabar o jogo. É inacreditável, cara. É inacreditável. Ontem eu tava presente em São Januário, fui com meu pai, fui com minha namorada. Infelizmente a gente não consegue voltar com uma vitória, né? A gente não consegue. Faltando 1 minuto pra acabar o jogo, os jogadores não conseguem segurar o resultado. E olha que tava com um jogador a mais, né? Algo que é mais inacreditável ainda. O Vasco com um jogador a mais consegue tomar um gol de um time limitado que é o do Ceará. É inacreditável. E olha essa situação aqui. Esse vídeo aqui não vai ter edição nenhuma, tá? Edição nenhuma. Só tô gravando aqui mesmo pra postar pra você nesse vídeo pós-jogo, pra falar sobre algumas situações, né, do Vasco da Gama. Cara, o que acontece com o Verratti é algo ali assustador, né? O Verratti, ele é de um jogador muito importante, gosto muito do Verratti. Pra mim, um jogador que fez gols ali em momentos muito decisivos pro Vasco, a gente precisava muito, né? Mas hoje, pessoal, a realidade é que o Verratti ele é banco de reservas no Vasco. O Verratti é um jogador que não ajuda em nada na frente, não ajuda em absolutamente nada como centroavante, né? Porque o ponto forte dele era a bola aérea. Hoje, nem gol de cabeça ele mais faz, né? Ele é um jogador lento, não corre muito, né? Ele, pô, se esforça bastante, tipo, ele correndo toda hora lá na frente. Mas, cara, ele é um jogador lento. Você manda a bola no pé dele, ele não vai saber fazer nada. Então, o cara acaba sendo um jogador que é inútil dentro de campo. Acho que a palavra é essa, né? Então tá aqui, ó, 2 anos sendo líder técnico incontestável. Isso é a realidade. O Verratti ficou 2 anos no Vasco aí, sendo o líder ali, centroavante, titular absoluto. Não tinha problema nenhum na centroavante do Vasco. Só que o pior é, né? O pior é a leitura da porca comissão técnica do Vasco, do Fernando Diniz. Porque fica insistindo no Verratti ali a partida inteira. O Verratti, a gente viu na partida de ontem, já tava cansado, não ajudava em absolutamente nada. E por que não tira o cara? Insiste o cara pra jogar o jogo inteiro, 90 minutos. Pra quê? Sem necessidade alguma. E o Fernando Diniz falou isso. Lá no BTB Esporte, o Fernando Diniz respondeu a pergunta, falou por que da insistência dele no Pablo Verratti. Vamos assistir o detalhe aí do Fernando Diniz falando pro torcedor vascaíno por que ele insiste tanto no Pablo Verratti. O que o Verratti oferece de positivo em campo é melhor do que ele deixa de oferecer. Isso eu quis te perguntar. Eu te respondi. Eu falei que até hoje era um jogo que precisava de presença diária. Hoje a gente precisava de um 9 móvel. Podia até ter um 9. Se fosse um 9 móvel, que chega na área, que tem muita presença, tudo bem. Mas hoje a gente nem tinha no banco esse jogador. Não tem nada a ver o jogo, a gente fica pensando no jogo do Santos. O jogo não tem nada a ver com a característica do jogo de hoje. O jogo tinha espaço, o Santos jogava com a linha mais alta, então tinha espaço entre linhas. O jogo de hoje é o jogo que a gente ia empurrando o Ceará para trás e precisava de gente na área. E aí, como é que eu ia tirar um jogador que tem mais presença de área do time hoje? Não tem nem sentido. Se fosse um jogo com outra característica, tudo bem, você aceitaria, mas eu acho que hoje, talvez dos jogos que você jogou aqui, é o que menos deveria sair. Então tá aí o Diniz respondendo a pergunta do jornalista do porquê que ele insistiu no Verratti na partida de ontem, né, contra o Ceará, 90 minutos. Eu discordo completamente do Diniz. Pra mim, você poderia muito bem pegar o Ryan, que tava sumido na partida, e colocar como centroavante, né? Deixava o Nuno na direita ou na esquerda e o Andrés Gomes. Deixava o Andrés Gomes uma ponta, o Nuno na outra, Coutinho ali criando jogadas e o Ryan como centroavante. E tirar o Verratti. O Ryan é alto, o Ryan tem velocidade.
Por que não fez isso, né? Enfim, tem um DVD também no banco de reservas que é muito mais móvel do que o Pablo Verratti, mas não, o Diniz não quis fazer isso, o Diniz não quis tirar o Pablo Verratti do jogo e deu no que deu, né, cara? O Verratti é um cara inútil, ele não marca, o Verratti não marca. E na área também não tá fazendo gol, né? Esse é o problema. Olha aqui, ó, em 11 jogos do Verratti com a camisa do Vasco da Gama, o Verratti fez um gol, gente. Um gol com a bola rolando, que eu falo, tá? Sem contar os pênaltis. O pênalti não tem o que fazer, né? O pênalti ele chega lá e bate e é gol. Não tem o que fazer. Bate muito bem pênalti, fato. Agora, com a bola rolando, o Verratti fez um gol em 11 jogos. É inacreditável. Não dá pra manter um cara desse 90 minutos na partida. Se o Verratti ele fosse um cara que participasse do jogo pra caramba, como outros atacantes participam, por ser rápido, bom com a bola no pé, não. O Verratti é um pereba com a bola no pé, a realidade é essa. O Verratti é um pereba com a bola no pé, ele sabe dar a cabeçada, gol de cabeça é com ele mesmo, só que hoje nem gol de cabeça ele mais faz. Nem gol de cabeça ele mais faz. Aí fica mais complicado ainda. Olha aqui, atualmente o Verratti, ele só vive no chão. Olha aqui, ó, sempre atrás do zagueiro, ganhou 10 bolas de 29, né? Isso dá 2,6 duelos por jogo. Ano passado, em 2024, o Verratti ganhava 4,3 duelos por partida, com um aproveitamento de 46%. Então, cara, é algo ali que tem que ser, cara, debatido. Não dá pro Fernando Diniz ficar insistindo no Pablo Verratti. O cara é importante, gosto pra caramba do Verratti, um jogador importantíssimo, dá vida dentro de campo, capitão, mas não dá pra ficar assistindo no Verratti toda hora. Um cara que não ajuda na marcação, porque ele é pesado, ele é grande, ele não consegue correr muito rápido. E por que fica assistindo no Verratti toda hora, cara? Coloca o Raia como centroavante, coloca ali no segundo tempo mesmo, dá pra começar com o Verratti, joga o Verratti 45 minutos, beleza, não deu certo, troca. Coloca o Andrés Gomes numa ponta, coloca o Nuno na outra, Coutinho criando e o Ryan como centroavante, tira o Verratti. Por que não faz isso? Cara, é algo ali inexplicável, de verdade, inexplicável mesmo. E o que a gente tem que falar é o seguinte, né? Como faz falta esse senhor que tá aí na tela, né? O Tietê. Como que o Tietê faz falta nesse time do Vasco da Gama? O Vasco sem o Tietê é algo ali inexplicável, cara. Né? Perdão por eu bati no microfone aqui. O Vasco sem o Tietê, né, sem o Jair ali, é inexplicável. E o Diniz colocar Matheus Cocão, gente, não é possível, eu não consigo assimilar que o Paulinho Paula, depois da lesão que ele teve, ele tá pior do que o Matheus Cocão. Porque é isso que diz no jogo, né? O Diniz colocou o Cocão pra jogar e o Paulinho no banco. Cara, não é possível, não entra na minha cabeça que o Matheus Cocão tá treinando melhor do que o Paulinho Paula. Não é possível. Não é possível, eu não consigo acreditar, tá? De verdade, não consigo acreditar. E que faz falta pra caramba o Tietê faz, né? E o outro que faz falta também é o Pitão. A gente reclama, mas o Pitão faz falta. Por que não tem outro lateral? Porque o Diniz, na verdade tem outro lateral, mas o Diniz não usa. Ele prefere improvisar o Puma, que não joga nada na direita, não marca nada. Ele prefere improvisar o Puma na esquerda do que colocar o Leandrinho, moleque da base, pra jogar. E não é algo também que só na cabeça do Diniz faz sentido, né? Porque na minha não faz sentido algum. Bom, o Diniz, pessoal, vamos falar um pouco sobre o Diniz, né? O Diniz, ele começou bem no Vasco da Gama, né? Ele venceu alguns jogos importantes, conseguiu algumas classificações em cima do Operário, em cima propriamente do Botafogo para as semis da Copa do Brasil. Tem a confiança do presidente Pedrinho, tem a confiança dos atletas, né? Os atletas gostam do Fernando Diniz, só que o problema é que o Diniz, ele faz algumas loucuras na partida, né? Ele mexe algumas coisas ali que não faz sentido, faz algumas coisas erradas, na minha opinião. Como, por exemplo, colocar o Cocão pra jogar como titular. Não existe isso. O Cocão não joga nesse time do Vasco nunca. Não é possível que o Cocão seja pior do que o Paulinho. Não tem como, não existe isso. Não existe. A insistência do Diniz no Verratti como titular a partida inteira. Não tira o Verratti por nada. Cara, é algo ali que tem que se explicar. E o fato do Diniz né, ontem eu acho que nem foi a culpa do Diniz 100%, não. Acho que foi com incompetência dos jogadores mesmo. Incompetência do Paulo Henrique, que é um bom, excelente lateral, né? Que eu venho falando pra você aqui que merece ser convocado pra seleção brasileira. E merece, né? Por um erro que ele não vai ser convocado. Merece, mas falhou ontem, fato. Ontem ele falhou.
Como o Cocão também falhou, se eu não me engano, né? Na minha visão no estádio foi o Cocão que deu aquele passe errado, ridículo, né? Porque não é possível que o Cocão é titular no Vasco. Não é possível. Não existe isso, né? E, cara, o aproveitamento do Diniz com a camisa do Vasco é horrível, tá? É horrível no comando técnico do Vasco. O Diniz, ele tem 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. 28,6 aproveitamento, tá? Por cento de aproveitamento. 9 gols feitos, 11 gols sofridos. São números ali, cara, horríveis, devastadores, tá? Devastador o número do Diniz com a camisa do Vasco. Devastador. E a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que ficar atento a isso. Se não, meu irmão, se der mole, a gente vai ser rebaixado. E eu falo isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a tabela do Brasileirão. Cara, não tá fácil não, tá? Você vê aqui, ó, o Vasco tá com 23 pontos, com 22 jogos. O Vasco quer subir pra 25 ali, empatar com o Atlético, com o Grêmio, não. Aí perdeu 2 pontos de bobeira, faltando 1 minuto pra acabar o jogo. Aí, pessoal, próxima rodada, o Vasco enfrenta o Flamengo. Vasco enfrenta o Flamengo domingo às 5h30 da tarde. Jogo muito difícil. É clássico, obviamente, mas a realidade é que o Flamengo tem um time muito mais forte que o Vasco. Tem muito mais chance de vencer o Vasco no Maracanã. E fato é, né? Por conta do jogo de ontem, provavelmente a setor sul no jogo de domingo contra o Flamengo vai estar vazio, né? Vai estar vazio praticamente, porque a torcida vai estar desanimada. São não sei quantos jogos sem vencer do Flamengo. É algo ali que também chega a ser desanimador. Aí na 25ª rodada, o Vasco enfrenta o Cruzeiro no sábado, às 6h30 da noite, né? 6h30 da noite mesmo, em São Januário. Um jogo muito difícil contra um Cruzeiro que tá disputando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Muito difícil o jogo, mas vamos ver, vamos tentar acreditar. Antes do Cruzeiro, pessoal, vai ter o jogo do Vasco contra o Bahia, em São Januário. Se eu não me engano, acho que é dia 24, né? Eu não lembro qual é a rodada que o Vasco tem esse jogo atrasado contra o Bahia. Mas enfim, tem o Bahia aí, nesse meio aí do Cruzeiro. Antes do Cruzeiro tem o jogo contra o Bahia em São Januário. E aí depois do Cruzeiro vai vir quem? Palmeiras. Então o Vasco tem, meu irmão, umas 4 pedreiras pela frente. Se for pegar aqui na classificação, o Vasco vai enfrentar o Flamengo primeiro, vai enfrentar o Palmeiras, segundo colocado, vai enfrentar o Cruzeiro, terceiro colocado, vai enfrentar o Bahia, quinto colocado. Então pra você ver, né, o nível de dificuldade desses próximos confrontos do Vasco. Depois do Palmeiras, o Vasco vai enfrentar ali o Vitória dentro de casa, um jogo mais fácil, teoricamente, né, no domingo, 4 horas da tarde. Depois o Vasco enfrenta o Fortaleza fora de casa, um jogo que o Vasco dá pra ganhar também, né? Depois o Vasco enfrenta o Fluminense, clássico. Então, cara, depois dessas pedreiras, tem alguns jogos que o Vasco tem chance de vencer. Agora, se jogar dessa maneira aí, fica difícil, né? Se jogar dessa maneira aí, é difícil. Aí, realmente, não tem salvação não, tá? É isso, pessoal. Tamo junto. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like aí, inscreve no nosso canal que é muito importante. É só um videozinho falando sobre a situação do Vasco mesmo, porque... complicado, cara. Ficou complicado. Um jogo ganha, um jogo era pra gente vencer, porque tem pedreira pela frente. Infelizmente, o Vasco, cara, por incompetência, não consegue vencer. Deixa seu like, inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Clica no botão de hypar, porque é importante. Ajuda pra caramba o nosso conteúdo. Saudações vascaínas. Abraço. Até daqui a pouco no vídeo aí de tarde, com mais notícias do nosso Vascão. Tamo junto.